Muito bom dia, muito bem, povo santo do Senhor, sejam todos bem-vindos. Estamos juntos em mais uma madrugada com Deus. Hoje, 21 de fevereiro, como eu disse agora há pouco, essa é a última semana do mês de fevereiro. Louvado seja Deus que aqui chegamos, apesar das lutas, dos problemas, das aflições, das tristezas, apesar das tragédias que têm nos cercado, das fatalidades que nos alcançam, e somos testemunhas de tanta coisa ruim, como também de muitas coisas boas. Louvado seja Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não me pergunte como, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fatalidades, tragédias, mazelas, sofrimento, dor, tudo isso um dia vai passar, irmãos. Até lá, Deus espera que eu e você, cada vez mais, aprendamos a confiar no Senhor, porque aquele que vem virá e não tardará. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz e a graça do nosso Deus alcance o coração de cada um de vocês. Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus conhece a sua história. Ele está vendo tudo. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Deus está acompanhando toda a história da sua vida. E Ele promete lhe dar um final feliz, a despeito do que você esteja vivendo hoje. Deus dará para cada um de nós um final maravilhoso. Só precisamos continuar confiando e crendo na sua misericórdia. Eu quero convidar aqui a minha irmã Valdomira. Bom dia, irmã Valdomira. A senhora poderia abrir seu áudio, por gentileza? Muito bom dia. Bom dia. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, graças a É uma Deus. alegria tê-la aqui conosco. A senhora fala de onde? Belém do Pará. Belém do Pará, norte do Brasil. Seja muito bem-vinda. É a primeira vez que eu estou vendo a senhora aqui. Todo tempo eu me esforço para participar e eu tenho orado a Deus para que Deus me acorde nesse horário, né? E hoje aconteceu e eu estou muito feliz, Seja porque muito eu não estava bem-vinda, minha irmã. conseguindo acordar nesse horário. É uma Eu alegria tê-la aqui acordava um pouquinho conosco. depois, um Seja, pouquinho bem antes, aí ficava meio difícil. Mas agora, graças a Deus. seja muito bem-vinda, irmã Valdomira. É uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Eu quero Obrigada. convidar a senhora, aqui todas as vezes que nós iniciamos a nossa jornada, nós fazemos uma oração de consagração. E eu estou convidando a senhora, aliás, o Espírito Santo está convidando a senhora a fazer essa oração de consagração, de abertura dos trabalhos desse momento. Pode ser? Sim, Muito bem, oremos. fica à vontade. Oremos. Então, Santo Misericordioso Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, estamos aqui muito felizes, ó Pai, e um privilégio de estarmos, ó Deus, te buscando nesse horário. É tão sublime, porque é um horário que o mundo está parado praticamente, nós estamos num silêncio, e podemos ouvir muito a sua voz, Pai. Muito obrigada. Nós estamos aqui para nos consagrarmos a Ti e buscarmos, ó Deus, o poder do Santo Espírito em nossas vidas, Pai, para podermos viver uma vida de acordo com a Tua santa vontade. Nos entregamos a Ti, Pai, de todo o coração. Nós queremos, ó Deus, fazer a Tua santa vontade. Queremos, Senhor, um dia estarmos contigo eternamente, Pai. Portanto, nos entregamos, nos consagramos. Que o Santo Espírito esteja conosco para nos orientar, para nos dirigir, para abrir as nossas mentes e, assim, fazer com que nós possamos compreender a grandeza do Teu amor, a Tua vontade em nossas vidas. Amém. E aqui estamos, Senhor. Aceita-nos, habita em nós. Queremos, ó Deus, a Tua direção. Portanto, nos entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.
Muito obrigado, irmão Valdomiro. Deus continue contigo, abençoando os seus passos, a sua família, preparando a sua casa para o breve retorno de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Obrigada. minha irmã. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento, vamos cantar um dos nossos hinos oficiais. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Está aqui. Pronto. Minha irmã, muito obrigado pela sua presença. Deus continue te abençoando, viu? Muito bem, vamos louvar o Senhor. Muito bem, queridos, retornamos, estamos juntos outra vez. Eu tive a grata alegria de estar aqui com a nossa querida irmã Simone, lá de Vila de Abrantes, e a nossa querida irmã Andréa Munhoz. Foi um prazer enorme estar com vocês nessa sala simultânea. E na sua infinita misericórdia, Deus trará resposta às suas orações, ao seu pedido. Fiquem todos certos de que Deus está acompanhando cada passo da sua vida. E no momento certo, Andréa, mas Simone, Deus vai trazer a resposta que vocês tanto anseiam. Apenas confie na sua misericórdia e na sua bondade. Quero saudar o meu querido pastorzão, pastor Edson Loura, ao meu pastor Robson, meu grande amigo, pastor Robson. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria tê-lo aqui conosco, pastorzão. Bom dia, Mário. Bom dia, pastor todos. Robson, bom dia, pastor Edson. Oi. Mário, eu queria só responder aqui uma pergunta feita aqui no chat, né? No bate-papo.
Eu não sei se é irmã Vanderluce, perguntou sobre a gravação do programa. Então, é só para avisar aqueles que ainda não sabem que esse programa é gravado e depois ele é postado lá no canal da família ID, do pastor Edson, né? Para o pessoal que quiser assistir depois, né, Mário? Ao nosso encontro, então, poderá ver lá no canal da família ID. É só colocar lá no YouTube, Família ID, pastor Edson Loura, que vai aparecer lá a opção. E tem o link também aqui na madrugada, né? Quem quiser ver depois, vai estar disponível lá no canal. Aí aproveita, se inscreve no canal, né? Para participar aí das bênçãos do canal da família ID. É bem-vindo estar na família ID, mas ainda não consigo colocar na família ID. A gente coloca no grupo da Madrugada com Deus e o pastor Edson pode no grupo da copiar e madrugada, eu pensei que colocar estava lá na colocando no família canal. ID. Ok. É porque Então, nesse link do Zoom, o irmão Mário só grava no link, que quando a gente gera o da família YouTube, aí joga direto no canal, e é possível. YouTube. Certo. Aí, Mas a gente esse aí é só grava jogado só no grupo. Na madrugada, pois. Da No grupo madrugada. da madrugada. Exato. Então, a pessoa tem que entrar no grupo da madrugada para poder ter acesso à gravação do programa. Ok. É só para informar para a irmã aí. Ok. Obrigado, pastor. Muito bem, queridos. Nós vamos dar início à nossa jornada de hoje. Nós estamos estudando aqui a jornada do pastor Jair Góes. O tema geral é a importância do Espírito Santo no tempo do fim. E nós já estamos na 27ª madrugada, são 40. Nós estamos na 27ª. E você querendo dar a sua participação, é só levantar a sua mão virtual, que bondosamente abriremos o seu áudio para que você também participe. Quero dar um abraço aqui carinhoso ao meu querido irmão Arnaldo. É sempre bom vê-lo aqui, meu querido irmão. Deus te abençoe, viu? E, querendo você participar, levante a mão virtual que a gente libera o áudio e você dá a sua participação. E o tema de hoje é o Espírito Santo e o terceiro mandamento. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, queridos, essa madrugada, antes de sair do meu quarto e vir para aqui, que eu acordo um pouco mais cedo, para a gente ter nosso momento com Deus, né, pastor Edson? E, irmãos, eu vi uma cena incrível, irmãos. Eu vi o Senhor no lugar santíssimo, irmãos, com as mãos erguidas. Irmãos, é muito lindo o rosto de Jesus. É impressionante a beleza do Senhor, irmãos. Eu fiquei encantado. A beleza, ele estava no lugar santíssimo e ele estava se preparando para sair, irmãos. Jesus está muito, mas muito próximo de voltar. E não me pergunte se eu estava sonhando, se eu estava acordado. Eu sei que eu vi muito. O lugar é lindo. Um lugar extraordinário, irmãos. A beleza das suas vestes, as pedras que brilhavam no peitoral, Turim, Cumim. É isso, pastor? Se eu estiver errado, aí me corrija. Urim e Tumim. Mas olha, foi Urim uma cena muito bonita. Eu fiquei impressionado. E ele estava se preparando para sair do lugar santíssimo. Vigia, crente. Fica atento. Jesus está muito próximo de voltar, irmãos. Jesus está perto de voltar. Irmãos, o tema de hoje é o Espírito Santo e o terceiro mandamento. Essa jornada tem nos ajudado muito. Já falamos aqui sobre esse assunto em outras oportunidades, né? E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esse terceiro mandamento. O mandamento que estudamos ontem foi o segundo. Eu dei uma olhadinha hoje, ontem, aliás, foi hoje mesmo, no grupo, no YouTube, irmãos, nós tivemos mais de 40 pessoas assistindo. Deus seja louvado por isso. Então, com certeza, algumas pessoas estão conosco também, aprendendo em outras oportunidades. E hoje vamos falar sobre o terceiro mandamento, pastor Robson. Pastor Edson, todos vocês podem participar. O terceiro mandamento está no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 7. Você conhece muito bem esse mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pastor Robson, por que é importante esse mandamento? Meu companheiro acabou de chegar aqui.
Por que é importante esse terceiro mandamento para o cristão, pastor Robson? Mário, veja aí, é interessante porque o nome, né? O nome, hoje em dia as pessoas não têm muita preocupação com o nome, né? A gente até não escolhe o nome dos filhos tendo preocupação com o que ele simboliza, o significado, né? A gente escolhe porque acha bonito, né? Se o nome bonito, ou acontecer alguma coisa que quer homenagear alguém, a gente escolhe um nome. Mas na cultura hebraica nós vemos que o nome, ele serve para identificar o caráter das pessoas. Então, por que é que o nome é importante? Porque o nome, ele é uma expressão do caráter, não é? Ou para estimular essa pessoa a desenvolver bons hábitos, não é? No caso do nosso Deus, o nome tem que ver com o caráter da pessoa. Aí ele cita aqui o pastor Jair Góes, né, que Shakespeare ele escreveu que se a rosa tivesse outro nome, não cheiraria tão doce, né, para mostrar a relação que existe entre o nome e aquilo que ele representa. Né? Então, a importância do nome, de tudo aquilo que existe, né, ele tenta exaltar isso aí com essa frase. Tá certo? Então, nessa cultura hebraica, na cultura hebraica, o nome é a identidade de uma pessoa. E quando você vai olhar lá, você vai ver, né, como os nomes tinham que ver, né, com aquilo que tinha acontecido. Eu me lembro de um nome muito interessante na Bíblia, Mário, que sempre nos chama a atenção, que é Icabode. Você lembra desse nome? Ou Lembro, Icabô? sim. Você lembra? Icabode. Você lembra do que ele significa? Não. Icabô ou Icabode? Você lembra? Não. Esse nome foi dado a um neto de Eli, quando a arca de Deus foi levada, né? E aí o nome significa foi-se a glória, né? Foi-se a glória de Israel, foi-se a glória. Então os nomes eles têm que ver com acontecimentos ou com o caráter da pessoa, né? Outro que recebeu outros nomes interessantes são os nomes dos filhos de Oséias, né? Não meu povo, e assim por diante. Nós vemos que na Bíblia o nome eles expressavam o caráter, identificavam o caráter das pessoas, ou estimulavam as pessoas a desenvolverem bons hábitos, ou expressavam desejos, ou retratavam experiências do próprio povo de Deus. Minha menina, por exemplo, tem o nome de Noemi, não é? Noemi a gente escolheu também porque era bonito, mas o seu significado é interessante, né? Significa doce, não é? Significa doce. Então, é interessante que Noemi pediu para mudar o nome dela para Mara. Lembra disso também, né? Não me chamem mais Noemi, me chamem Mara. O nome significava doce, mas por causa da experiência de vida de Noemi, ela pediu para mudar o nome para Mara, que significa amargo. Né? Mara significa amarga. Então, é por isso que o nome é importante, Mário, dentro do contexto bíblico, né? E nós percebemos uma outra coisa que o pastor Jair Góes ele chama a atenção aqui, é que muitos personagens tiveram seus nomes mudados, né? Muitos personagens tiveram seus nomes mudados por Deus, né? Inclusive ele cita Abraão, né? Abraão inicialmente chamava-se Abrão, né? Abrão significa pai exaltado, mas Abraão, pai de nações, né? Pai das nações. Então, Deus mudou o nome de Abraão, como mudou o nome de Sara, né? De Sarai para Sara, né? Sarai significa princesa e Sara, mãe de reis e príncipes. Então, Deus foi alterando o nome das pessoas de acordo com a experiência ou de acordo com aquilo que aconteceu. Talvez desses nomes que foram mudados, não é? O mais interessante, a mudança de nome que eu acho mais impressionante na Bíblia é a mudança do nome de Jacó. Não é? Porque o nome da mudança de Jacó acontece lá no Vale do Jaboque, depois que Jacó passa a noite toda lutando com Deus, e depois de ter tido aquela experiência que nós conhecemos, de ter enganado o seu pai, ter enganado o seu irmão, ter fugido para a terra de Canaã, ter vivido lá com Labão por 20 anos, quando ele está voltando para casa, e Esaú sai ao encontro dele com um exército, né, de 400 homens. Nós até já estudamos isso aqui na madrugada. Então ele tem esse encontro com Deus ali no Vale do Jaboque.
E quando está para amanhecer o dia, que o anjo disse a ele, né, que era o Senhor que estava lutando com ele ali, que ele o deixasse ir, né? E ele se agarra ao Senhor e diz assim: eu não te deixarei se não me abençoares. E ele então faz a mesma pergunta que o seu pai fizera 20 anos antes, né? Como é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele então expressa o seu nome. Quando o pai perguntou, ele disse que era Esaú, mentindo, enganando o pai, né? E realmente fazendo jus ao seu nome, porque o seu nome era Jacó, que significa enganador, suplantador. E agora ele tem que dizer o seu nome. Ele diz assim: meu nome é Jacó. Ele não nega quem ele era. Ele era o enganador. E Deus então muda o seu nome. Você não será mais chamado Jacó. A partir de agora você se chamará Israel, não é? Israel seria o nome dele, que significa aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu, né? Vencedor com Deus significa o nome Israel. Então nós vemos aí como o nome realmente ele tem muita importância, né? E ele também chama a atenção de que às vezes o nome estava ligado ao destino ou à missão das pessoas, que são chamados de nomes proféticos, né? E ele cita aqui o caso de Isaac, que significa motivo de alegria, né? Ele fala também a respeito de Oséias, né? Oséias e Josué, vocês sabem que tem o mesmo significado, né? Que é Salvador. E João Batista, que era a voz, significa a voz da graça. Então, nomes que indicavam a missão, né? O destino destes que recebiam esse nome, tá certo? Pastor E ele Robson, chama a atenção de uma... Diga, Mário. interessante, não consta aqui, mas um dos nomes que a Bíblia menciona, Zaqueu significa o justo, né? Mas ele só passou a ser justo depois que ele se encontrou com Jesus, né? Então, era profético o nome, né? Indicava o que ele seria, né? O que ele seria, exatamente. Já acabou se E tornando. nomear uma Né? pessoa, ela revela que quem nomeia tem autoridade sobre quem é nomeado. Não é isso? Exato. Aí ele chama a atenção de que é por isso que Deus disse a Adão que Adão desse nome a todos os seres criados. Por quê? A todos os animais, todos os seres ali, porque Adão tinha autoridade sobre eles, né? Ele estava acima, recebeu o domínio da parte de Deus e era a autoridade diante dos demais seres criados ali, né? E por isso ele deu nome a estes seres. O irmão Arnaldo está pedindo para falar. Mário, libera aí, irmão Arnaldo. Pronto. Eu não consigo Bom dia, ver, irmão. pastor, porque eu estou com a tela aqui reduzida, só fica o orador, e às vezes eu não Pronto. vejo quem está levantando a mão. Pode nos auxiliar sem problema. Bom Bom dia, dia, Arnaldo. irmão. Eu estou aqui ouvindo o pastor Robson aqui e radiante de alegria, né? Assim, a forma como o assunto que a gente está estudando aqui. Eu ontem estava na escala de pregação da igreja do Vila Érica e eu preguei ontem sobre a terrível noite de luta do capítulo 18, né? Do livro Os Escolhidos, que é o Patriarcas e Profetas. E eu ressaltei exatamente essa parte aí que fala da mudança do nome de Jacó. E é um momento assim que a gente vê o cuidado de Deus por nós, né? O quanto às vezes falei de uma parte, na hora que o pastor Robson começou a falar, o filme voltou à mente, os nomes que às vezes a gente recebe. E eu perguntei ontem quem sabia o significado dos seus nomes. A maioria não sabia, né? O interessante, eu não vou demorar muito na minha fala, não. A gente fica feliz porque Deus tem um plano superior para a gente. E o verdadeiro nome daqueles que serão salvos vai ser aquele nome que a pessoa vai receber naquela pedrinha branca que só Ele Amém. sabe. É verdade. Então, isso é algo muito importante. Às vezes os pais colocam nomes nos filhos e os nomes até são nomes de maldição. Colocou porque achou bonito, porque tinha um jogador de futebol, porque tinha um artista da televisão que tinha esse nome, e ele achou bonito, estava no auge na época, na fama, e colocou o nome, né? Mas nós iremos receber um nome
será um nome eterno também, como é o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, aqueles que forem salvos. Precisamos perseverar e, no nosso momento de luta, na busca pela presença de Deus, não desistir, né? Colocar as nossas imperfeições na presença do nosso Deus e pedir a Ele o perdão. Amém. É a angústia que Jacó teve, né? Mas a certeza da misericórdia de Deus. Essa é a minha Ok. participação. Obrigado, Agradeço. Arnaldo. Nós é que agradecemos. E essa pedrinha branca, com esse novo nome, por exemplo, meu nome é Mário, mas meu nome seria Nereu. Nereu. É muito feio esse nome. E depois eu descobri, pastor Robson, que Nereu é bíblico, é um nome bíblico. E meu pai ia botar esse nome de Nereu. E como eu sou gêmeo, eu não nasci só, o nome do outro era mais feio ainda. E esse nome que nós vamos ter na pedrinha branca, ela está relacionada ao nosso caráter, né? Então, nós temos que estar muito atentos, pedindo ao Senhor que molde o nosso caráter. Não me importa como ele vai me chamar, até que ele me chame de Mário sem nome. Não tem importância, eu quero estar lá para receber essa pedrinha. Irmão Mário. Irmãos, agora nós chegamos ao ponto. Oi, Arnaldo. O meu nome era para ser, a princípio, Isaac. Aí tinha alguém conhecido do meu pai que tinha o nome de Everaldo, e ele saiu para ir para fazer meu registro de nascimento, dizendo que eu seria Everaldo. E aí ninguém sabe lá por que revés da vida ele voltou com o nome Arnaldo. Eu tinha um tio, faleceu já, com o nome de Arnaldo também. Arnaldo até que é um nome bom, que se tem alguma coisa ligada com visão de águia, alguma coisa assim, é um nome até bem significativo, né? Mas eu passei por essa confusão desses nomes aí também. Isaac, Everaldo, terminou sendo eu acho que a Arnaldo. pessoa que levou o seu nome, Arnaldo, era Gago. Aí não soube falar Everaldo, falou Arnaldo. Mas, olha, em relação a nomes também, Arnaldo, minha filha, quando ela nasceu no sábado, né? E para eu abusar minha esposa, porque, na verdade, Mariana é um sonho desde quando eu namorava com Cris. Se tivesse uma menina, seria Mariana, e se fosse menino, era Samuel. E aí veio Mariana. E aí, para abusar minha esposa, pastor Robson, você conhece muito bem a Cris, eu falei, olha, como ela nasceu no sábado, eu vou botar o nome dela de Sabelina. Minha irmã, quase que minha esposa sai do quarto cheio de ponto. Diz, você não é louco de botar esse nome na minha filha? Não, mas vai ser Sabelina Mariana. Não. E, rapaz, eu disse, eu vou botar. Gente, quase que eu apanho. Mas eu botei Mariana mesmo, viu? Agora nós chegamos ao ponto, pastor Robson, central do nosso tema. Ninguém pode dar nome a Deus, porque ninguém tem autoridade sobre ele. No máximo, pode lhe dar títulos. Senhor Todo-Poderoso, Eterno, Misericordioso, Gracioso, Pai da Eternidade, Onipotente, Yehoshua, Yeshua. Outro dia, alguns anos atrás, teve uma confusão por conta desse nome, algumas pessoas ficam debatendo essa questão. Foi por isso que Moisés pediu ao próprio Deus que dissesse como gostaria de ser chamado. Como é que o senhor quer que eu te chame? O faraó vai perguntar, e a resposta está lá em Êxodo 3,14, né? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Impressionante isso, pastor Robson, porque mais tarde, o próprio Jesus se identifica, né? Pois não, pastor? Exato, Mário. Jesus, ele se identifica como sendo o eu sou, né? É interessante aqui o que o pastor Jair Góes coloca, né? Que como ele interpreta o que Deus disse, né? Ele diz que interpreta assim, Deus dizendo assim, eu não preciso de um nome próprio. Quem precisa de nome próprio são as criaturas e não o Criador, porque eu sou o que sou, né? E só Deus é o que é realmente, né? Então, esse nome eu sou, né? Ele diz aqui, eu sou aquele que supre, eu sou aquele que supre as necessidades de todos, né? Eu sou suficiente, né? Eu sou tudo, e ele é tudo mesmo, né?
Então, e parece, Elisa, aqui, que parece que os hebreus eles tinham consciência disso, né? Dessa soberania de Deus, dessa suficiência de Deus. E por isso eles tinham uma reverência muito grande em relação ao nome de Deus. A pronúncia do nome de Deus permanece até hoje, como a gente não sabe direito como é que eles pronunciavam, né? Já que o nome de Deus é formado por 4 consoantes, né, Mário? 4 consoantes. Nós sabemos que o hebraico ele não tem vogais, né? O hebraico não tem vogal. O hebraico tem sinais vocálicos, né, que foram colocados, mas não tinha, principalmente no hebraico mais antigo, não tinha nem os sinais vocálicos, né? Aí a gente diz assim, como é que se escreve sem vogal? Bom, quando você conhece a língua, não precisa de vogal para saber o que está escrito, né? E, inclusive tem uns exercícios que a gente faz aí, de vez em quando o pessoal posta, né? Para você ler uma frase, ler as coisas onde não há letras, né? Onde eles colocam números no lugar, né? Eles misturam números com letras ali para você ler, e a gente consegue ler porque conhece o português. Aí você chega lá e você sabe o que cada palavra daquela, não precisa, se não tiver vogal ali, se botar só as consoantes, você consegue ler tranquilo a frase sem as vogais lá, né? E no hebraico era assim. E aí o nome de Deus, ele é formado por essas 4 consoantes, né? E por isso que mas tem gente que cria um cavalo de batalha em cima desse, na questão do nome de Deus, né? E aí questionam, dizem que não, tem que usar o nome. Eu tenho um primo, Mário, que ele tem problemas, inclusive, porque ali não pode ser normal, né? Ele criou esse negócio, ele é membro de uma outra denominação, uma igreja, e ele já teve problemas sérios na igreja dele, porque ele acha que lá na igreja dele todo mundo tem que chamar, não pode chamar Jesus, tem que ser Yeshua, entendeu? Isso que você falou aí, né? Você sabe que tem um movimento aí que tem esse pensamento, não pode falar o nome de Deus, de Jesus, Yeshua, Yehoshua, né? Outros não podem chamar de Javé, nem Javé, Jeová. Então, pessoas que criam um cavalo de batalha em cima dessa questão do nome. Os judeus tinham preocupação com isso, né? Por quê? Porque eles tinham preocupação com o 3º mandamento. O 3º mandamento diz que não devemos tomar o nome de Deus em vão. Então, eles tinham preocupação e, por isso, eles evitavam pronunciar o nome de Deus, né? Eles evitavam pronunciar o nome de Deus. Então, eles preferiam usar os títulos, né? Usavam os títulos ao invés de usar o nome, né? E o pastor Jegó chama a atenção que ele diz assim que por trás de cada mandamento há um princípio, uma essência. E no caso do 3º mandamento, esse princípio é a reverência para com a pessoa de Deus, uma vez que o nome, não é uma expressão do caráter, não é a identidade desse ser. Então, a ideia é que uma pessoa não pode tomar algo sagrado e usá-lo de forma indevida, né? Isso é uma advertência para todos nós, né? A maneira como nós usamos a nossa referência a Deus, né? Então, nós não podemos tomar o nome de Deus em vão, de forma indevida. Tomar o nome de Deus em vão seria tomar o nome de Deus de forma indevida. Usar os títulos atribuídos a Deus de forma indevida é um ato de irreverência. Então, a gente muitas vezes, antes de ter conhecimento disso, botava Deus nas piadas, né? Fazia piada com o nome de Deus, brincadeira com o nome de Deus. Eu fiz muito isso, pastor Robson. Eu fiz muito isso. Quem é que de nós que não tinha conhecimento que não tenha feito isso, né? Músicas com o nome de Deus que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então, nós temos que ter cuidado, né? Ele diz que, resumindo, né, em suma, esse mandamento quer dizer que usar o nome de Deus em piadas, em contos, em fábulas, em juramentos, em comparações, né, em dramaturgias, promessas, comportamentos idólatras ou maldições, é um ato de irreverência ao que é sagrado. Então, nós temos que ter cuidado para não estar tomando o nome de Deus em vão. Eu também já ouvi teólogos comentando sobre quando nós também nos dizemos cristãos
e através do nosso testemunho nós negamos a nossa fé. Então estamos também tomando o nome de Deus em vão, porque você tomou o nome de Deus sobre você. Você diz ser um servo de Deus, um cristão, um seguidor de Cristo, mas você envergonha o nome dele com suas ações, então você está tomando para si o nome de Deus também em vão. Quando você diz que é servo dele, mas não age de acordo com o caráter dele, não é? Então você também, eu já ouvi também esse comentário, né? E eu concordo que você desonra a Deus quando você toma sobre si o nome de Deus, né? E no entanto você age contrário ao caráter desse Deus a quem você diz representar. Então devemos ter cuidado também com a maneira como nós vivemos, porque nós tomamos sobre nós o nome de Jesus, né? Nós trouxemos para nós o nome que a Bíblia diz que está acima de todo nome. Então devemos ter muito cuidado, né, a usar este nome. E por isso os judeus eles evitavam usar. Nunca se referiam diretamente ao nome de Deus. Quando eles precisavam falar, usar o nome de Deus, eles usavam palavras alternativas como Adonai, não é? Que quer dizer Senhor. Né? E você sabe que aí as pessoas pegaram as vogais de Adonai e adicionaram ao tetragrama, né? E aí ficou Jeová, né? Que a gente, a portuguesa, chamando de Jeová. Né? Inclusive, nos nossos materiais, nos escritos da irmã White, se usa muito esse nome Jeová, né? Ou Javé, ou Iavé, né? Pastor Robson, eu morei em Estância, além no interior de Sergipe, uma cidade muito grande, bonita, por sinal, e eu morei perto de um casal israelita. E o tempo todo nós ouvíamos ele pronunciar Adonai. Era o tempo todo ele falava. Olha, eles eram muito educados mesmo. Um casal, por sinal, bonito, 2 filhos muito bonitos. E toda vez que eles conversavam na nossa língua, ele falava com uma certa dificuldade em português, mas a gente sabia que ele estava falando porque ele pronunciava Adonai. E a língua hebraica é muito bonita, viu, pastor Robson? A gente ouvia eles falando de hebraico e é muito bonita a língua deles. E sempre a gente ouvia ele falar Adonai, o tempo todo. Me lembro muito do início, em hebraico, do Salmo 23, né? Adonai Roi Lo Ersá, que significa o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Senhor era usado, não é? Eles usavam isso, né? Agora ele faz uma pergunta aqui, né? Ele diz que os judeus só pronunciavam os títulos de Deus em contextos litúrgicos, né? Daquilo que estava ligado à liturgia, ao culto, à adoração. E ele faz uma pergunta: é errado jurar em nome de Deus em casos sérios? Porque tem pessoas que, às vezes, para reafirmar sua palavra, dizem assim, não, eu juro por Deus, não é assim? O pessoal não gosta muito de usar esse negócio, eu juro por Deus. Então, a pergunta do pastor é errado. Aí ele diz assim, vou deixar que Jesus responda. Ele cita Mateus 5, 33 a 37, onde Jesus diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor, para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Não é? Então, Jesus aqui, ele chama a atenção de que nós não devemos jurar, mesmo em casos sérios, a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Ele diz aqui que o padrão de verdade de um cristão não deve ser um juramento, mas um modo de agir conforme a natureza de filhos de Deus. Né? Então, nós temos que ter cuidado para não estar usando também o nome de Deus em vão em juramentos. Né? E às vezes, pastor, a gente na nossa conversação, de vez em quando a gente fala, meu Deus do céu, o que é isso? Será que você... A gente fala muito isso, né? Meu Deus, toda hora a gente está falando, meu Deus, mas rapaz, que camarada cabeça dura, meu Deus. Eu acho que também não está correto estar o tempo todo falando isso, mas é mais por força do hábito do que por uma falta de respeito, não é?
Porque nós crescemos numa cultura que isso é normal. O tempo todo a gente está falando, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Meu Deus, aconteceu isso lá, foi gente, que coisa horrível. A gente não faz isso, pastor, o tempo todo, Exato, né? Então, o resumo verdade. desses versos, o que o pastor Robson está falando, e o pastor Jair Góes fala, que é o padrão de verdade de um cristão, não deve ser um juramento, mas um modo de agir conforme a natureza de filhos de Deus. Né? Então, se você como o pastor Robson acabou de falar, queridos, aqui, se você é um cristão, então represente esse título, porque você pode desonrar a Deus. Então, a sua palavra tem que ser, de fato, sim, sim ou não. Não é? Jesus nos aconselhou a chamar Deus de Pai Nosso, né? Está lá na oração de Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. E existem alguns religiosos que insistem em dar um nome próprio a Deus. Por isso utilizam vocalizações como o pastor Robson acabou de falar aí, Javé, Yavé, Jeová e Jeová, né? E o nome de Deus aparece 7.000 vezes no Antigo Testamento. Agora, pastor, o que é um tetragrama, pastor Robson? O tetragrama são essas 4 consoantes juntas aí, né? YH, WH, né? Então, essas são as letras. Claro aí que aí tá transliterado para o português. Não é assim que se escreve no hebraico. No hebraico, as letras são diferentes. Aí já é uma transliteração dos símbolos, né, que estão lá no hebraico. Mas, trazendo para o português, né, ou para o inglês, para o alfabeto que nós usamos, é YHVH, o WH. Esse é o nome de Deus. E como é que você lê isso? Se você nunca ouviu a pronúncia, como é que você vai pronunciar esse? Como é que você pronuncia 4 consoantes juntas aí, Mari? Me diz aí. Eu tenho curiosidade, eu ia fazer essa pergunta para o senhor aí, né? Afinal, quem Por isso estudou que eu fiz hebraico antes, foi o Mari. senhor, não fui eu. A gente não pronuncia, né? Você não tem como, porque não tem vogal aqui. Agora, se você conhecesse a pronúncia anterior desse nome, você falaria. Entendeu? Você falaria esse Impressionante nome isso. aqui sem É problema, se você impressionante. conhecesse a pronúncia antes, né? Porque se você botar algumas palavras aqui e você botar só as consoantes, as pessoas vão conseguir identificar que nome é aquele, não é? Mas aqui, como eles evitavam pronunciar, a gente, na verdade, não tem noção de como seria a pronúncia desse tetragrama, tá certo? Mas as pessoas insistem em dizer que o nome é esse ou o nome é aquele. Eu digo o seguinte, embora nós usemos Yavé, Jeová, o Jeová, ou Javé, e eu não creio que está errado usar estes nomes, né? Mas a gente não pode provar e bater o martelo e querer dizer assim, não, o nome, com certeza, o nome de Deus é esse. A pronúncia certa é essa. A gente não tem como fazer isso, entendeu, Mário? No caso, pastor Robson, que nós estamos debatendo aqui, né, o terceiro mandamento, de uma forma negativa, o que é que o pastor Jair Góes nos fala nesse sentido? Assim, no que diz respeito a esse tema de hoje, o terceiro mandamento, o que é que de fato ele está querendo dizer? Está dizendo que nós não devemos ser irreverentes para com o nome de Deus, né? Porque Deus não nos deixará impune, não é? O Senhor não terá por inocente, diz o mandamento, aquele que tomar o seu nome em vão. Então nós temos que ser reverentes para com o nome de Deus. Por outro lado, ele diz que da forma positiva, ele diz assim, seja reverente com o nome de Deus. Pronuncie o seu nome apenas em atos litúrgicos, ou seja, momentos de adoração e atitudes de reverência. Não é? Porque, com respeito ao nome de Deus, não é? O respeito ao nome de Deus, ele nos aproxima de Deus, e a falta de respeito nos afasta de Deus. Então devemos ter cuidado com a maneira como nós utilizamos o nome do nosso Deus, não é, Mário? Isso é muito sério, irmãos, isso é muito importante. E sem dúvida nenhuma, tanto faz se você sabe pronunciar ou não, você e eu não devemos brincar com o nome de Deus. Recentemente, eu confesso a vocês que eu pouco assisto televisão. O que eu gosto de assistir é o Discovery, Animal Planet, essas coisas assim da natureza,
né, pesquisas, e eu caí na bobagem de botar em outro canal, né, a Novo Tempo, o tempo todo aqui é Novo Tempo, e tinha um humorista que ele estava fazendo gracejo, né? E no meio da sua piada, irmãos, ele usou o nome do Senhor Jesus. Imediatamente eu mudei de canal. Porque se você para e começa a dar risada do que ele contou, o nome de Cristo, você está compartilhando dessa irreverência, dessa falta de respeito. Uma vez que você já tem esse conhecimento, amigo, não tem que ter graça quando alguém conta uma piada com o nome de Jesus, com o nome do Senhor. Isso é uma ofensa muito grande. E nós vimos aqui nessa madrugada que isso é extremamente ofensivo ao Senhor, não é? O nome, por exemplo, pastor Robson, o meu pai, antes de falecer, ele trabalhou na Leste durante 34 anos, ele se aposentou em dezembro e morreu em janeiro. Mas quando ele tinha saúde, eu me lembro que ele dizia assim: ô Mário, tome esse papel e vá lá no mercado de Mundinho. Ele dobrava o papel assim, e ai de mim se eu abrisse para ver, viu? Tomava uma lapada de cipó caboclo, que não era brincadeira. E ele se entregue lá ao dono da venda. E eu ia, entregava para ele, ele abria, ele lia e dizia assim: é do seu Garcia? Tudo bem. Tudo que estava ali, eu não sabia o que era, mas o homem saía de lá com 2 sacolas e eu vinha me acabando, arrastando a sacola. E quando a gente não tinha o papel, ele dizia lá: diga que fui eu que mandei. Quando a gente chegava lá, ele dizia assim: é no nome de seu pai? Só bastava isso. O nome do meu pai, Romualdo Garcia do Nascimento. Então, tinha uma certa força, um certo respeito, estava relacionada à conduta da pessoa do meu pai. Agora, imagine Deus, o maior de todos os pais, não é? Quem é que se atrevia? Uma vez eu saí na mão, isso tem muitos anos, eu era um adolescentezinho, porque alguém falou mal do nome do meu pai. Ele falou mal de meu pai. Gente, eu fui para cima desse cara. Por que se os mais velhos respeitavam, por que o moleque da minha idade não podia respeitar o meu pai? Então, em relação ao nome de Deus, queridos, Deus também não se agrada desse tipo de coisa. Pode concluir, pastor Robson, por gentileza. Não, eu só ia dizer, Mário, tem muito tempo que eu não ouço essa expressão sair na mão, viu? A gente é que não sabe nem o que é isso, não, viu, Mário? Pastor Edson achou graça aí. Pessoal novo aí. Eu não sei se Pastor no Edson Rio de sabe o que Janeiro é significa assim. sair na mão, pastor Edson? Isso É é melhor ninguém baianês. querer que o Mário explique na prática, porque não é Isso bom. é baianês. Sair na mão. Eu brigava. De tudo que a gente está aprendendo sobre o terceiro mandamento, eu achei muito, muito, muito interessante essa parte do texto, onde os discípulos perguntaram para Jesus, né? Jesus, nos ensine a orar. E aí o próprio Filho de Deus, aqui encarnado, ele vai aos discípulos e começa, então, uma oração que, na realidade, ali, didaticamente, ele estava ensinando, de fato, tem ali, inclusive, todos os passos dos momentos a sós. E ali ele só começa a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Interessante, Jesus apresentando-nos a Deus como Pai. E interessante, agora você mencionar o respeito ao defender o nome do Pai. Hoje, não só a família é atacada, a imagem de Deus tem sido deslustrada. Nós não temos mais respeito com os pais, os filhos não respeitam, não há mais aquele conceito, como você mencionou, de antigamente, onde se pediam a bênção do pai, o pai fazia questão de abençoar um filho. Hoje se perdeu isto, e então com isto nós ouvimos muitas histórias, e o último mais que tivemos muitos testemunhos, mostrando como que as pessoas veem a Deus de fato.
E por que que Satanás deturpou tudo isso? Porque com isso você perde o respeito, perde a reverência. O terceiro mandamento, como o pastor Robson mencionou muito bem, nos ensina isso, reverência, respeito. E as famílias tradicionais mantinham uma imagem perfeita de Deus, porque nós, pais, apresentamos aos filhos quem é Deus pelas nossas atitudes. Então, hoje, quando eu mencionei agora a oração que Jesus ensinou, o que eu mais tenho clamado nos meus momentos a sós é: me ajude a vê-lo como meu Pai. Então, acima de Criador, acima de Deus soberano, poderoso, ele quer agora se relacionar intimamente conosco. Olha a intimidade que ele nos dá. Ele quer que eu seja e que eu o ache, que eu o aceite como um pai, mas um pai de amor, um pai misericordioso, um pai longano, porque se ele não fosse um pai assim comigo, filho, eu não estaria nem aqui mais. Então, eu só contribuiria nesse sentido, irmão Mário. Infelizmente, não temos refletido para os filhos quem é Deus. E Jesus ensinou que nós devemos pedir para aprender realmente a olhar para ele como pai. Ok, Louvado pastor. seja Deus, Deus seja o louvado. Mário. Oi, pastor Robson. Olha, que coisa boa, né? Glória a Deus. E o Espírito Santo usando o pastor Edson mais uma vez aí. Que Deus coisa. seja louvado. Essa, a gente não puxou para essa visão, mas realmente muito importante. Obrigado, pastor Edson, aí, por essa contribuição. Foi fantástico aí a gente perceber essa coisa. E como pais cristãos, a gente tentar restaurar esta imagem do pai, não é? Do pai que devemos ter, esse cuidado que devemos ter com os nossos pais, porque o que aconteceu, o que eu percebo, Mário, que a gente foi transferindo essa irreverência em relação ao pai humano, a gente foi transferindo para Deus, não é? Como o pastor Edson falou, o povo não respeita mais, agora é motivo de chacota, de piada e tudo o nome de Deus, por quê? Porque nós fomos perdendo também o respeito para com o nosso pai terrestre, e nós fomos transferindo essa irreverência, essa falta de respeito que temos com os nossos pais para o nosso Pai Celestial, né? E também nós, como pais, muitas vezes não nos portamos como tal e damos motivo para que os filhos não nos respeitem por causa da nossa conduta. Você citou o caso do seu pai aí, né? Não era à toa que o nome do seu pai era respeitado, ele devia ter uma conduta honesta, correta, que fazia com que as pessoas que confiassem nele, né? E o nome dele tinha autoridade, né? E assim deveríamos ser também, né? Como pais. Com certeza. Hoje em dia, gente, a gente consegue ver as pessoas brincando com o nome de Deus. A falta de respeito para com esse nome tem trazido grande transtorno para muitas pessoas. E a causa disso, irmãos, não é outra. A falta de respeito, a falta de zelo, a falta de honrar esse nome. E nós podemos, sim, pastor Edson, incorrer nesse erro. E nós não podemos nos dar o luxo, né, se é que isso é luxo, de tomar o nome desse Deus tremendo em vão. Isso é ofensivo demais a Deus, Deus não aceita. Então, nós precisamos ter muito cuidado. O pastor Edson foi muito feliz nessa colocação. Eu não tenho mais hoje o meu pai conosco, há muitos anos, mas até hoje, pastor Robson, meu pai foi um homem muito ignorante. Não é falta de conhecimento, um homem muito bruto, muito bruto. Nós não tínhamos assim tanto respeito, na verdade, nós tínhamos medo. Mas até hoje, depois de tantos anos já de falecido, nenhum de nós, nossos irmãos, eu vejo isso com muita frequência, nós não nos atrevemos a desrespeitar o nome do nosso pai, mesmo na sua ausência, porque isso também traz tristeza ao coração de Deus. Então, queridos, a proposta de hoje é que nós venhamos ter mais respeito para com o nome de Deus. Não estou dizendo que a gente está desrespeitando, mas que nós sejamos cuidadosos, cautelosos. Os judeus só pronunciavam o nome do Senhor, nós vimos aqui, em questões na hora de cultuar, nos eventos religiosos,
vamos fazer a mesma coisa, irmãos. Pela graça de Deus, o Espírito Santo vai nos levar a viver uma vida em perfeita harmonia para respeitar o nome do nosso Deus. Yahvé, Yehoshua, se você não sabe, eu não sei pronunciar, mas não é a pronúncia, queridos, é o respeito. Você e eu precisamos respeitar. Um dia nós vamos entender e aprender o nome, se for necessário. Mas o mais importante é que eu sou está conosco. Eu sou faz parte da nossa vida. E o Senhor, nosso Deus, queridos, espera de mim e de você mais respeito para com o seu nome. João Rodrigues, pois não? Mário, a irmã White, ela escreve, né, que quando Moisés escreveu o nome do Senhor, ele usava outra pena para escrever somente o nome de Deus. Você vê o respeito que ele tinha pelo nome do Senhor, né? Eu não consegui ouvir, João Rodrigues. Está muito baixo. Mário, que eu não estou em casa, mas só queria contribuir o seguinte, que a irmã White, ela, quando escrever o nome de Deus, ela usava, está escrevendo com uma pena, né, uma caneta. Diz que Moisés, quando escreveu o nome de Deus, ele pegava outra pena para escrever, aquela pena exclusivamente somente para escrever o nome do Senhor. Mostrando respeito, né? Mostrando reverência e respeito ao nome do Senhor. E nós aqui chegamos ao final, queridos, agradecido a Deus, porque tivemos a alegria de aprender mais uma coisa importantíssima na nossa caminhada cristã. O terceiro mandamento nos chama, nos convida a não tomar esse nome em vão, porque Deus não vai ficar feliz com isso. E as consequências disso são muito sérias. Então, que nós possamos, pela graça de Deus, aprender a respeitar esse nome e não pronunciá-lo em vão. Às vezes, a força do hábito, a cultura... Pois não, pastor? Inclusive, Mário, eu queria dizer uma coisa aqui, que eu fiquei pensando aqui, né? Não devemos ter tanta preocupação com respeito ao nome de Deus. Sim. Sabe por quê, Mário? Meus filhos não me chamam de Robson. Quando eles falam comigo, sabe como é que eles me chamam? Meu pai. Entendeu? Meus filhos não me chamam Robson. Robson, não, ninguém me chama assim. Quando vão falar comigo, eles falam, painho. Muito assim bem. que eles falam. É assim mesmo. Entendeu? Então, quando for falar com Deus, não se preocupe com o nome dele. Chame de meu pai. Painho. Jesus disse que a gente deve clamar Abba Pai, né? Quer dizer, paizinho, painho, painho. Paizinho. Nós somos baianos, painho. Verdade, pastor Robson. Muito, muito boa isso aí. Muito importante. Deus seja louvado, queridos. E por falar nisso, nós vamos louvar o nome desse Deus cantando esse hino que a Márcia Laiane canta, e eu quero compartilhar com você esse louvor, queridos. Que coisa... Esperança no nome de Jesus, a vida e luz. No nome de Jesus, renovam-se as forças. No nome de Jesus, vencemos o mal. Opera milagres no nome de Jesus, sempre a perdão. No nome de Jesus.
Jesus, liberta e ampara. No nome de Jesus, temos proteção. No nome de Jesus, vivemos no reino. Em nome de Jesus, se abrem o céu. Esse nome é tudo e não há outro nome. Santo entre os homens pelo qual temos salvação. Esse nome é tudo e todos que confessam têm suas vidas transformadas pelo dom do santo nome de Jesus. Esse nome é tudo e não há outro nome. Santo entre os homens pelo qual temos salvação. Esse nome é tudo e todos que confessam têm suas vidas transformadas pelo dom do santo nome de Jesus. No nome de Jesus. O nome do Senhor é santo, queridos. Esse nome tem poder. Esse nome tem transformado vidas, a minha e a sua vida. E hoje nós aprendemos mais uma vez que não devemos desrespeitar esse nome de forma nenhuma. Pastor Robson, muito obrigado pela sua explanação, pelo conhecimento, por ter nos ajudado a crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Ao pastor Edson, falou pouco, mas quando falou, falou muito. Muito obrigado a todos vocês, Arnaldo. Louvado seja Deus, queridos, porque nós estamos diante de um Deus que é santo e o seu nome é poderoso. Eu fico muito feliz com o final da mensagem de hoje, com o pastor Robson colocando ali: os seus filhos não me chamam de Robson. É muito interessante isso, pastor. Então, Deus é o nosso Pai. Abba, Pai. Pode se dirigir a Deus como meu pai, meu paizinho querido. Deus vai ficar muito feliz quando você e seu filho aproxima dele, chamando ele de Pai. Deus abençoe a todos. Tenhamos todos uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. Lembre-se sempre, meus queridos, eu oro por você, você ora por mim. Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. E amanhã nós teremos a nossa vigília do MASC, às 2h30 da manhã. Pastor Robson, nos encerre apresentando a Deus em uma oração. Mário, antes da oração do pastor, é bom Pois não, que pastor alguns Edson. sempre me mandam pedido para o link. Sempre ali me perguntam, QD, onde está? Eu queria lembrar vocês, 2h30 da manhã, não às 4. Geralmente vai dando ali 4 horas, Mário, vem muitos pedidos. Você precisa entrar em contato com o orador do MASC, salvar o contato dele e pedir a ele que envie o link, mas não peça à noite, peça agora, durante o dia, tá bom? Durante o dia, exatamente. E a gente não tem autorização para enviar link para ninguém, pastor Robson. Pastor Edson, o irmão Domingos, ele deixa claro: irmão Mário, não compartilhe. Então, todos aqueles que participaram do MASC podem entrar em contato com qualquer um deles, o irmão Alcindo, a irmã, todos aqueles que fazem o MASC, você participou, ele pode enviar para você o link, ok? Pastor Robson, nos apresente a Deus. Oremos então. Paizinho querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias e louvores sejam dados a ti, porque tu és bom. A tua misericórdia dura para sempre, tu és o nosso Pai de amor. Que a cada dia possamos estar em mais íntima, mais estreita relação contigo, para desfrutarmos desse carinho que o Senhor tem por nós. Amém. Nesta manhã, nesta madrugada, nós aprendemos que o teu nome é a expressão do teu caráter, e por isso nós devemos ter cuidado ao nos referirmos a ele, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos ajude a ter a reverência necessária
para com o teu nome, para contigo, para com a tua pessoa. E que assim vivendo possamos ter a consideração devida para com o nosso Deus. Tu és o nosso Pai querido, sim. Tu és aquele que está bem pertinho de nós, sim. Mas tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o mantenedor de todo o universo. Nada é maior do que o Senhor. E por isso devemos nos colocar em nosso devido lugar, como criaturas tão pequenininhas, tão insignificantes diante de um universo tão grandioso, diante de um Deus tão poderoso. Mas o Senhor nos amou de uma maneira tão extraordinária que a nossa resposta é te adorar na beleza da tua santidade, da tua grandiosidade. E por isso nós nos colocamos aos teus pés, reconhecendo que tu és o nosso Deus, mas louvamos o teu nome, porque tu és também o nosso Paizinho querido. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos que passamos aqui, e que a nossa relação seja cada vez mais próxima, de maneira que possamos não só reverenciar o teu nome, mas reproduzir em nossa vida o teu caráter, que sejamos reconhecidos verdadeiramente como teus filhos. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho maior, do teu Filho Jesus Cristo, aquele que se tornou um de nós e que vive sempre para interceder por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor Robson, pastor Edson, a todos vocês. Uma ótima semana, um ótimo dia. E amanhã a gente se encontra na vigília às 2h30 da manhã. Um grande abraço, fiquem todos na paz. Um ótimo dia para vocês.